Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Vieira, eu sou psicóloga aqui do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Bauru. Trabalho com avaliações, de pessoas que passam no concurso público. Sou formada pela Unesp aqui de Bauru, fiz uma especialização em avaliação psicológica e recentemente ingressei em outra em terapia cognitivo-comportamental. Estou muito feliz aqui para falar de um tema tão importante que é como planejar e gerir melhor o nosso tempo, principalmente nos dias atuais, né? É uma tarefa bastante árdua, um assunto bastante pertinente e muito importante nesse momento que nós estamos passando. Para ilustrar, eu vou começar aqui com vocês passando um vídeo, Um vídeo que conta a história do Fred. Então, eu gostaria que vocês vissem o início do filme e depois eu vou deixar ele lá na plataforma para que vocês possam assisti-lo por completo, tá bom? Este é o Fred. Ele é esforçado e trabalha demais. Vive na correria e fazendo horas extras, mas nunca termina as coisas que tem para fazer. São pilhas e mais pilhas de trabalho. Sua caixa de e-mail está sempre lotada e bagunçada. Ele vive apagando os incêndios na empresa e fica até fazendo social com as pessoas que ele nem gosta. Mas o pior de tudo é que o Fred está esgotado, estressado e frustrado, pois não consegue fazer o que é realmente importante em sua vida. Há anos ele adia o sonho de fazer um curso em gastronomia. Ele nunca consegue ir à academia e cuidar da saúde. Ele gostaria de ver os amigos e passar mais tempo com a família, mas está sempre cansado e precisa terminar os trabalhos pendentes. Ele já experimentou uma agenda, mas isso só funcionou por alguns dias. Depois, tudo foi por água abaixo. Ele também já tentou usar uma lista de tarefas, mas parece que isso só piorou a situação. Terminar o dia e saber que fez apenas 23 das 357 tarefas acabava com ele. Infelizmente, esta é a realidade de muitas pessoas. Sonhamos em ter tempo para o que é realmente importante em nossas vidas, mas por conta desse mundo frenético e por não sabermos lidar com tudo, acabamos ficando perdidos entre imprevistos e tarefas sem sentido. Então, vocês viram aí, né? Esse é o Fred. O Fred cheio de compromissos, o Fred cheio de demandas, o Fred que não consegue falar, que tem dificuldade em falar não, o Fred que muitas vezes procrastina. E vocês? E nós? Quantas vezes nós somos o Fred? Então, é uma forma até de instigar para que a gente possa pensar quantas vezes no dia, na semana, em nossa vida, nós temos feito, temos tido atitudes semelhantes ao do Fred, né? Então, vamos lá. Como eu disse, gestão de tempo é um tema recorrente e de extrema relevância. A gente não se dá conta mais. Nós temos 1.440 minutos todos os dias e ainda assim a gente ouve todo mundo, a todo tempo, pessoas falando, reclamando sobre a escassez do tempo. Quantas vezes você, eu, nos deparamos pensando, nossa, precisava de mais tempo, não é mesmo? Nas empresas, a gestão do tempo ela é vista como uma ciência, então é uma maneira do quê? Das pessoas fazerem a identificação, perceber onde que está se perdendo tempo, onde pode melhorar a qualidade, fazer toda essa gestão do tempo para custear as atividades, para eliminar o quê? Os desperdícios de tempo. Na vida pessoal não é diferente. O Victor Hugo, que foi um romancista do século XIX, já dizia que a vida já é curta e nós encurtamos mais ainda desperdiçando o nosso tempo. Então, como podemos aproveitar então o nosso tempo? Como podemos gerir o nosso tempo, usá-lo a nosso favor? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Também para contextualizar, o pai da administração moderna, Peter Drucker, ele tem uma frase muito interessante em relação à importância da gestão do tempo. Então, ele diz que o tempo é o recurso mais escasso e, a menos que ele seja gerenciado, nada mais poderá ser. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente não conseguir ter essa gestão do nosso tempo, se a gente não conseguir programar, criar estratégias para que o nosso tempo possa render, ser produtivo,
nada mais vai adiantar, né? Nada mais poderá ser, porque o tempo é nosso e ele tem que estar a nosso favor. E uma das coisas que o Peter também diz é que a comunicação é muito importante para a gestão de tempo. Então, muitas vezes a gente está preocupado em comunicar, mas não está preocupado se aquilo que o outro está ouvindo é realmente aquilo que está sendo dito. Então, a frase dele, a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Muitas vezes a gente acha que está dizendo algo, né? O ouvinte está, de repente, entendendo aquilo, mas muitas vezes a gente está querendo dizer outra coisa. Então, é muito importante estar atento também à comunicação não verbal. Tudo isso vai ajudar o quê? Na nossa gestão de tempo. Porque quando eu, por exemplo, sou um gestor e delego algo, eu preciso ter, né, essa comunicação, essa boa comunicação para me fazer entendido, né, e que o trabalho seja bem feito e não gere retrabalho. Né? Então, já no Brasil, nós temos um filósofo e um historiador que também falam a respeito do tempo, né? Então, o Cortella diz aí que quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é a sua prioridade. Nós vamos falar sobre isso durante o nosso curso aqui, a nossa palestra. Então, quando a gente não identifica, por exemplo, o que é prioridade para mim, o que é realmente necessário, vou gastar muito mais energia para fazer determinadas tarefas. E o Leandro Carnal, ele diz: estabeleça metas realistas, é melhor menos cumprido do que estabelecer metas ousadas que nunca serão cumpridas. Isso é muito real. Muitas vezes a gente superestima metas, superestima ideais, né? A gente acha que, por exemplo, uma determinada atividade nós vamos dar conta de fazer em 1 hora, 2 horas, e não. Então, é muito melhor ter uma meta real do que, de repente, uma meta ousada que a gente não vai conseguir cumprir. Isso vai trazer frustração. Então, para contextualizar, né, e para trazer mais à tona tudo que eles comentam e falam e pensam a respeito do tema gestão do tempo, eu trouxe aí, né, para vocês e vou agora detalhar, então, o que é gestão do tempo, né? É um processo de priorização, né? Lembra lá do Cortella, que falou das prioridades? E de organização de tarefas. Então, eu preciso ter bem claro que eu preciso saber quais são as minhas tarefas prioritárias e organizá-las todas elas. Para isso, envolve o quê? O planejamento e a execução dessas tarefas, voltadas para quê? Para o melhor aproveitamento do meu tempo, do tempo que eu invisto nessas tarefas, do tempo que você investe nessas tarefas, né? Que vai resultar no quê? Numa maior produtividade, numa melhor eficiência, com menor gasto de energia física e mental. Porque muitas vezes, quando a gente não consegue ter a administração do tempo, né, a gestão do tempo ao nosso favor, a gente acaba ficando com a energia mental ou física, né, devastada, né? Acaba sendo algo desgastante. E isso vai fazer o quê? Que o nosso tempo seja administrado de maneira equilibrada. Então, em linhas gerais, essa é a definição de gestão do tempo. Então, alguns conceitos, né, relacionados. A gestão do nosso tempo está muito ligada com o planejamento das nossas ações e com o foco que a gente dá para executá-las. Então, planejar o tempo significa saber o que se quer fazer. Então, eu preciso saber qual é o meu objetivo, para que eu me proponho a fazer aquilo, e ordenar todas essas ações para realizar o quê? A maior quantidade das atividades no menor prazo, no menor espaço de tempo, para que eu possa, assim, atingir os meus objetivos. Então,
Não é possível pensar em gestão de tempo sem planejamento, sem acordar, por exemplo, e saber como é que vai ser o seu dia. É lógico, as coisas às vezes fogem, né, do controle. A gente precisa saber também lidar com imprevistos, mas quando eu tenho tudo detalhado, tudo muito claro, num papel, né, ali traduzido o que é necessário para eu fazer, meu tempo vai ser muito melhor aproveitado. Como é que a gente desperdiça o tempo? Muitas vezes, quando a gente quer ser multitarefa, então, você pode fazer isso? Posso. Você pode fazer aquilo? Ah, também. Você dá conta disso? Ah, eu também dou. E aí você vai absorvendo uma quantidade enorme de tarefas que muitas vezes você não está preparado para executá-las ou ainda não vai ter tempo hábil para isso. Uma outra maneira de desperdiçar o tempo é aceitando as interrupções diversas. Então, por exemplo, estou no meio de uma reunião, preciso estar com o meu WhatsApp ali, né, no toque, para me interromper a todo momento? Nesse momento agora que eu estou gravando aqui com vocês, o meu WhatsApp está no silencioso. Eu não posso permitir interrupções. Então, o que, que eu normalmente faço? Eu aviso quem de direito poderia me chamar nesse momento, que seria importante, e aviso que eu estou em gravação. Então, a gente precisa ter esse planejamento. Uma outra maneira de desperdiçar o tempo, né, é procrastinar. Então, eu preciso fazer algo que eu sei que exige talvez um pouco mais de mim, e eu vou adiando, quando já não dá mais. E daí essa tarefa torna-se urgente. E muitas vezes a gente acaba até sendo, por exemplo, penalizado pela não execução dela. Uma outra maneira de desperdiçar o tempo, falhando ao se organizar ou se preparar. Então, eu não tenho uma agenda, eu não tenho um planejamento, né? Se identificaram aí em algumas dessas situações? É muito importante a gente ir olhando para si nesse momento. Daí, alguns componentes, né, da gestão do tempo. Então, como eu posso analisar a minha carga de trabalho? Então, eu preciso ter claro quais são os meus objetivos. Qual é a minha tarefa, por exemplo, nesse departamento? Por que que eu faço determinada atividade, né? Além disso, eu preciso ter esse registro diário, essa agenda, ela precisa estar organizada, né? Mais para frente eu vou falar para vocês como que a gente pode organizar a agenda, tem N maneiras. E também eu preciso estar sempre avaliando o meu tempo. Então, ok, eu tenho 8 horas de trabalho para fazer X tarefas. Adianta eu colocar 3x? Não, eu não vou conseguir cumprir. Então, eu preciso estar avaliando, olha, eu consigo fazer essas, amanhã eu executo a outra, e tudo bem. E aí, isso é uma maneira o quê? De organizar o seu tempo. Então, como Cortella disse lá no início, a gente precisa estabelecer prioridades. Então, eu preciso saber o que é importante. Eu vou ensinar também vocês como que a gente, né, pode fazer em relação a essas prioridades. E também organizar as atividades diárias de forma a lidar com essa disposição das horas que eu tenho. E aí pensar em relação também a prazos. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada tarefa. Vou dar novamente o exemplo aqui da palestra. Eu tenho que fazer essa palestra, por exemplo, até o dia 20 de maio. Então, se eu sei que é algo que exige muito de mim, exige um preparo, eu posso dividi-la, né, em algumas etapas, né? Mas eu preciso o quê? Cumprir esse prazo. Por quê? Porque tem um resultado a ser atingido, precisa chegar até vocês numa N data, né? E aí, em relação ao que eu disse sobre organizar e avaliar o seu tempo, né, para analisar a carga do seu trabalho, se no final do dia você percebeu que você conseguiu fazer ali um checklist em algumas, né, cumprir algumas das tarefas estabelecidas, mas algumas ficaram, tudo bem, passe elas para o dia seguinte e aí organize novamente o seu dia seguinte
com as atividades que você precisa desempenhar dentro do seu espaço de tempo. Alguns fatores que podem influenciar a prioridade. Então, como é que eu identifico o que é prioridade? A prioridade, ela está relacionada com prazo, ela está relacionada com os resultados e ela está relacionada com a facilidade da tarefa. Então, tem uma tarefa, como eu disse anteriormente, para entregar no prazo X. Eu preciso me programar para terminar essa tarefa com antecedência, porque também a gente tem que levar em conta os imprevistos. De repente, a gente pode ficar doente, enfim. Eu tenho que também ter em mente os resultados. Qual é o objetivo dessa tarefa? Ela é uma tarefa importante? Ela tem alguma coisa, por exemplo, que eu posso delegar para alguém? Não, eu preciso fazer. Qual o resultado que essa tarefa vai fazer? Ela vai, por exemplo, no caso da palestra, chegar até vocês, talvez trazer algo novo, talvez trazer uma reflexão. Então, isso é o resultado a que eu me proponho. E a facilidade, também em relação ao que eu disse. Busque realizar o que é mais fácil, o que é mais rápido, primeiro da sua lista, do seu rol de atividades diárias. E se uma determinada tarefa exige mais de você, fracione ela. Você não precisa cumprir toda a tarefa, toda aquela tarefa que exige mais, em um único dia, porque isso vai te gerar estresse, isso vai te gerar um desgaste físico e mental, né, uma exigência muito maior do que se você fragmentá-la. Então, vai fazendo um pouquinho por dia. Também é importante que a gente seja organizado. E em relação às prioridades, a gente pode separá-las, né, em relação à urgência e à importância. O que é urgente? Urgente eu falo que é igual bombeiro, né? A gente apaga incêndio. Então, são aquelas tarefas que exigem uma nossa atenção imediata e precisam ser feitas agora. São tarefas que, por exemplo, não dá para adiar. Uma emergência médica, por exemplo, não dá para adiar. Um dente que está doendo, não dá para adiar, né? Alguém que nos interrompe na nossa sala por algum motivo ali urgente, não dá para você prever uma ação dessa. E o que é uma atividade importante, uma tarefa importante? São aquelas tarefas que fazem, sim, diferença na nossa vida, que têm impacto nas nossas atividades, mas é que elas estão mais relacionadas ao planejamento, né, aos nossos objetivos, às nossas metas. É uma atividade importante, ela pode se tornar urgente se a gente não se atentar aos prazos. Então, daí eu tinha uma atividade importante para fazer, que eu poderia fazer em 10 dias, eu não me atentei ao prazo e hoje é o último dia. Aí ela se torna urgente. E aí eu gosto muito do Stephen Covey, né? Ele tem um livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E ele diz que a chave não é priorizar o que está em nossa agenda, né? Mas agendar as nossas prioridades. E é isso. A gente precisa ter claro o que é prioridade, o que é importante para que eu realize. E a partir daí, planejar, né, as nossas ações diárias. E como fazer isso, né? Então, eu fiz aqui um esqueminha, né, de como priorizar as nossas tarefas, né? Tem muito na literatura a respeito disso. Se vocês olharem no Google, tem várias tabelinhas a respeito, e eu sugiro que vocês tenham isso aí na mesa de vocês, algo que fique próximo da realidade, para que vocês consigam fazer esse treino diário, porque tudo que a gente treina vira hábito. Então, esse esqueminha é bem assim, ó. Ele classifica tarefas importantes, de alta importância e de baixa importância, e tarefas de alta urgência e de baixa urgência. Então, tudo aquilo que está, por exemplo, alta urgência, e alta importância, então, alta urgência e alta importância, são atividades que eu preciso fazer agora, são atividades urgentes.
Ou seja, eu falo sempre que é a mesma relação de um bombeiro. Um bombeiro precisa apagar um incêndio, e são essas atividades, né? Então, são crises, são problemas, são prazos que eu deixei de cumprir, por exemplo, quando a tarefa era importante e eu acabei perdendo o prazo e ela se tornou urgente, são emergências médicas, né, relacionadas aí à saúde, enfim, são tarefas que eu preciso fazer agora. Tudo aquilo que tem alta importância e baixa urgência são atividades que eu posso me programar. Então, ela é importante, mas não é urgente. Todas elas estão relacionadas ao planejamento e ao tempo que a gente tem de qualidade, que está voltado, então, ao lazer, à nossa saúde, atividade física, alimentação, ao momento que a gente tem com a nossa família. Tudo isso está relacionado, tem importância e pode ser programado, né? Mas não tem urgência. Aí existem aquelas atividades que têm alta urgência e baixa importância. Então, são atividades que muitas vezes a gente pode delegar. Eu digo que essas atividades são distrações, né? Então, muitas vezes são atividades como um telefonema, que a pessoa já está ligando ali, é urgente, uma mensagem, que muitas vezes pode ser urgente, algumas reuniões que podem ser urgentes, urgências de outras pessoas, mas tudo isso que a gente pode delegar. Por quê? Porque ela tem baixa importância. E, por fim, existem aquelas atividades que têm baixa importância e baixa urgência. Essas eu sugiro que você tente eliminá-las. Por quê? Elas são os nossos ladrões do tempo. Elas nos fazem desperdiçar tempo. São as conversas paralelas, as fofocas, por exemplo, ficar em redes sociais, né? Assistir TV, enfim, telefonemas irrelevantes, mensagens irrelevantes. Tudo isso faz com que a gente perca tempo. E como controlar, então, o desperdício do tempo? A gente precisa ser muito assertivo, né? Então, saber lidar com essas interrupções, né? Como eu disse anteriormente, com os desperdícios do tempo, né? Os nossos ladrões do tempo. Então, a gente precisa se policiar, né? Certificar-se também em resolver as tarefas mais urgentes. Por quê? Quando eu elimino as tarefas mais urgentes, sobra tempo para eu fazer as importantes e também para eu planejar lá a minha qualidade de vida, o meu tempo de descanso, meu tempo de lazer. E ser eficiente e eficaz. E aí, o que é ser eficaz e eficiente em relação à gestão do tempo? A eficácia, ela está relacionada a fazer o que deve ser feito. Então, você tem uma tarefa, essa tarefa precisa ser realizada e pronto. Então, você foca nessa tarefa, né? Concentra toda essa energia para que você consiga realizá-la. Isso é eficácia. Eficiência está relacionada como você vai fazer essa tarefa. Ou seja, que recurso você vai utilizar, podendo, por exemplo, fazer o mínimo possível de recurso, mas o melhor possível. Isso é ser eficaz. Então, a eficácia está relacionada com os comportamentos, as atitudes e os procedimentos que você vai, com que você vai desenvolver determinada tarefa. E aí, como eu posso, então, ser mais produtivo, né? No meu ambiente de trabalho, na minha vida pessoal. Como eu disse anteriormente, é muito importante que você tenha preparado o seu dia seguinte. Então, hoje, a gente faz lá um esqueminha, né? E verifica o que eu tenho, que tarefas eu tenho para cumprir amanhã. Tais, tais e tais. E aí, a gente vai se orientando no dia seguinte a partir dessa agenda. Também é importante acompanhar os prazos alheios. Lembra que eu disse lá no início que eu preciso entregar essa palestra até o dia 20? Por quê? Porque depois da palestra pronta, ela precisa ser editada, depois ela precisa subir ao Moodle, depois ela precisa ser catalogada todinha dentro da rede da EGP, enfim,
tudo isso demanda trabalhos de outras pessoas. Então, se eu não cumprir o meu prazo, eu atrapalho o prazo dos outros. E aí, aquela tarefa que, por exemplo, era importante, deixa de só ser importante, passa a ser urgente. E tudo que é urgente, lembra, tem a ver com bombeiro, apagar fogo, traz estresse, né? Também a gente precisa defender o nosso tempo, né? O meu tempo é muito importante. Eu preciso ter ele planejado para que eu possa dispor de um tempo livre, usando então essas listas de tarefas, fazendo o que precisa ser feito hoje. Então, isso é necessário hoje? Ok. Isso eu posso deixar para o dia seguinte? Também ok. E sempre manter o foco, eliminando aí as distrações. E aí, como eu posso usar, por exemplo, melhor o meu e-mail? Que e-mail é um outro tipo de distração. Então, eu preciso ter horários para verificar as minhas novas mensagens, né? Procurar responder ou resolver dentro ali de uns 2 minutos, né? Se caso é algo que exige um pouco mais de mim, eu posso ter lá uma pasta de responder, né? Colocar essa mensagem lá como responder, ou ainda categorizar ela como importante dentro do meu e-mail, para que eu possa estudar e responder ela depois. Porque às vezes a gente fica ali focado naquilo que é difícil e a gente acaba perdendo tempo naquela situação, sendo que você poderia resolver N outros e-mails e depois retornar, né, com mais visão àquela questão inicial. Mantendo também a sua caixa de e-mail vazia, aquela caixa de e-mail com um monte de e-mails de promoções, tudo aquilo vai eliminando, vai deletando, vai limpando, porque fica um ambiente bem organizado, muito mais fácil, muito mais produtivo. E também procure arquivar as mensagens que já foram respondidas, que já foram processadas. Em relação às reuniões, né? Às vezes a gente perde muito tempo com reuniões que não são produtivas, né? Então, como você pode fazer ou participar de reuniões que sejam mais produtivas e que exijam menos tempo, né? Que você consiga ganhar, né? Ter aí essa gestão de tempo. Então, a gente precisa, quando, né, pensar numa reunião, pensar na quantidade de pessoas, se todas aquelas pessoas estão realmente envolvidas naquele assunto que vai ser tratado, se é necessário que todas elas participem, né? Quem vai fazer a reunião precisa estar preparado para essa reunião. Então, ele precisa ter definido o que, o porquê, o quando determinadas tarefas precisam ser cumpridas. Então, precisa ter claro ali os objetivos, né? Precisa respeitar horários. Por quê? Porque às vezes a gente marca, por exemplo, uma reunião 10 horas da manhã, a reunião começa às 10h30. Ao invés de terminar daí meia hora, termina meio-dia. Olha quanto tempo se perdeu do dia de uma reunião que não respeitou horários. Também nas reuniões, como eu disse anteriormente, é importante que a gente evite, elimine as distrações. Então, se eu vou para uma reunião, o importante é que eu deixe meu celular num silencioso, né, para que não atrapalhe. Eu evite ficar olhando para ele, porque ele é uma distração, né? E faz com que a gente não produza, não renda nessa reunião. E também, se possível, é importante numa reunião registrar uma ata, um resumo do que foi dito. Por quê? Se alguns colaboradores não participaram daquela reunião, você pode, num grupo de trabalho, colocar lá um breve resumo do que foi trabalhado naquela reunião. E aí, todas as pessoas vão ter acesso àquilo que foi comunicado e não gera o quê? Uma comunicação distorcida, né? Um viés aí, um ruído na comunicação, que também faz, né, com que a gente perca muito tempo, resolver ruídos de comunicação. E aí, em relação ao planejamento das atividades, eu trouxe um pouquinho mais detalhado aqui para a gente refletir a respeito. Então,
a gente precisa criar planos com metas diárias, semanais, mensais e até anuais, né? Muitas vezes a gente fala, né, de sonhos, de objetivos na vida. Então, assim, como que eu posso ter um sonho, um objetivo, se eu não tiver ele claro, se eu não tiver um plano, né, de qual maneira que eu vou conquistá-lo? E uma dica aí para vocês é sempre muito importante escrever esse plano, colocar ele no papel, né? Para quê? Para que você possa olhá-lo e saber, olha, eu estou trilhando no caminho certo. Não, eu posso ir para esse caminho agora, eu posso tentar uma outra saída em relação a ele. Isso vale para a nossa vida, isso vale para a nossa vida no trabalho também. Porque se eu tenho um objetivo naquela minha, no meu departamento, se isso está claro, fica muito mais fácil para a gente estabelecer essas metas diárias, essas metas semanais, a partir do momento que tudo isso é muito claro. Eu gosto muito dessa frase do livro Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, que fala: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E isso vale para a nossa vida, tanto pessoal quanto no trabalho. A gente precisa ter objetivos claros, a gente precisa saber aonde a gente deseja chegar. Qual é o caminho, qual é o meu plano de vida, o que eu pretendo para daqui 5, 10 anos, tanto na minha vida pessoal quanto no meu ambiente de trabalho. Tudo isso, tendo essas metas claras, esses objetivos claros, fica muito mais fácil para que você faça esse planejamento diário e consiga aí administrar melhor o seu tempo. Também é muito importante, lembra lá dos prazos, que a gente precisa estabelecer esses prazos, né? Definir um tempo para a execução da tarefa é um objetivo mais concreto e palpável. A gente precisa ter consciência desse tempo, desse prazo, e que isso está intrinsecamente ligado com outras pessoas do nosso departamento, da nossa vida pessoal, enfim. Isso tudo precisa ser um critério flexível também. Então, como eu disse, se eu não conseguir cumprir, tudo bem, eu passo para o dia seguinte. Só não posso ficar com esse comportamento, porque senão eu vou acabar trazendo o quê? A procrastinação. Então, eu preciso ter, claro, um limite, uma data limite, para que aquilo possa ser iniciado, para que haja esse planejamento e para que eu consiga cumprir dentro desses prazos. Porque lembra que eu disse, se eu não consigo cumprir, né, um X tarefas por dia que eu determinei fazer, e também não adianta eu colocar 3x de tarefas, porque isso pode ser desmotivador. Chegar no final do dia, eu não conseguir cumprir, e eu vou ficar frustrado, vou me sentir mal. Então, procurem ter esses prazos e estabelecer tarefas que sejam possíveis dentro do seu dia. Então, como eu disse, né, que eu iria trazer para vocês, o uso de calendários e organizadores facilita muito o nosso dia. Então, se você é adepto às tecnologias disponíveis, né, por meio de aplicativos ou recursos eletrônicos que facilitam a execução daquilo que foi planejado, previsto para sua rotina, ok. Tem vários aqui do ladinho, né? Tem o Trello, tem o Evernote, tem o Google Calendar, enfim, vários aplicativos e softwares que ajudam a gente a o quê? A administrar nossos projetos, a administrar nosso tempo, a criar um calendário, a organizar as tarefas que a gente precisa cumprir, né? Enfim. E agora, se você também é adepto, por exemplo, a esse tipo de calendário, né, numa folha de papel ou na própria agenda, tudo bem. Você tem que procurar e criar aquilo que fique mais fácil para você. Claro, existem pessoas que têm muito mais habilidades com a parte eletrônica, né, com os meios eletrônicos, e tem outras que têm maior facilidade com o papel, e tudo bem. Procure estabelecer aquilo que vai agradar você, aquilo que vai permitir com que você possa cumprir suas tarefas dentro do tempo que você, dentro do prazo estipulado que você tem para fazer. Essa organização é essencial para que você possa registrar e resgatar os registros.
né? Então, por exemplo, naquele dia eu consegui dar conta de fazer N tarefas, então hoje eu também posso conseguir aqui fazer mais N tarefas. Então, tudo isso vai ajudar você a se conhecer, a saber qual é o tempo que você gasta, por exemplo, para determinadas atividades. Então, aqui eu trouxe, né, uma outra forma, né, um exemplo de como vocês podem planejar as atividades diárias. Então, eu tenho aqui, ó, a minha atividade, então é uma descrição detalhada da atividade que eu preciso realizar, o prazo, qual o tempo de execução dessa atividade, ou das atividades diárias. Quais são os resultados que eu espero com ela? Então, ela vai me gerar relatórios, ela vai me trazer metas, ela vai me trazer atendimentos. Qual é o grau de complexidade dessa tarefa, né? Ela é fácil, ela é média, ela é difícil? E a prioridade? Lembra da prioridade? Ela tem uma prioridade alta, né? Ela tem uma prioridade média, ela tem uma prioridade baixa. E o status? Ela está completa? Ela está em andamento? Ela está concluída? Isso é uma maneira do quê? A gente se organizar. Então, vou dar novamente o exemplo da palestra. Para parte da manhã, hoje eu tinha um planejamento de fazer a gravação da palestra. Então, essa era a minha atividade programada. Qual era o meu prazo? O período da manhã. Qual é o resultado que eu espero? Que essa palestra chegue a vocês da melhor maneira possível. Então, eu preciso entregar o meu melhor aqui. Qual o grau de complexidade? É um grau de complexidade médio. Por quê? Porque essa tarefa exige um preparo antes, ela exige um PowerPoint, ela exige estudo, ela exige, né? Então, é uma tarefa que tem uma complexidade média. Qual é a prioridade dessa tarefa? É uma prioridade média também. Por quê? Porque eu tenho um prazo que precisa ser cumprido e porque ela precisa chegar, né, em uma determinada data até vocês. Qual é o status, por exemplo, da minha tarefa hoje? Ela está em andamento. Então, isso tudo fica fácil da gente visualizar, né? Se eu fosse detalhar a outra tarefa do outro dia, também teria. Qual é o prazo, né? Eu faço laudos, né? Então, eu faço avaliação psicológica, eu faço entrevista e depois eu faço laudo. Então, qual é a atividade, né? Realizar uma entrevista psicológica. Qual é o prazo? Na parte da tarde, né? Qual o resultado esperado? Realizar um laudo sobre essa entrevista. Qual é o grau de complexidade? É uma tarefa fácil, por quê? Porque ela faz parte da minha rotina diária. Qual é a prioridade? É uma prioridade baixa também, por quê? Porque eu tenho um prazo determinado já com a pessoa que eu atendi para realizar. E qual é o status? Ela ainda está em andamento. Por quê? Porque eu ainda vou realizar no período da tarde. Entenderam? Então, é essa forma que a gente pode ter claro aí como realizar as tarefas, as atividades diárias e planejá-las de uma maneira eficiente e eficaz. Uma outra maneira, né, da gente também administrar o nosso tempo é aprender quais são os seus limites e saber dizer não. O que é isso, então, Simone? Eu preciso reconhecer que eu não vou conseguir fazer, por exemplo, 3 gravações de palestras num dia. Ah, mas a EGP precisa dessa demanda. Não, eu não consigo dar conta de fazer 3 palestras dentro da minha hora de trabalho no dia. E assim eu consigo ter argumento para não aceitar tudo aquilo que me é pedido e dizer não. Porque se eu assumir essa responsabilidade, ok, vou fazer 3 palestras por dia, eu não vou dar conta. Isso vai exigir mais tempo de mim, né? Então, eu vou extrapolar o meu horário, por exemplo, de trabalho. Então, é isso que a gente precisa reconhecer e conhecer, saber o que é possível fazer, e enquadrar esses limites, né, dentro daquilo que me é possível. Porque, vamos supor, eu assumo a responsabilidade e aí eu não dou conta, como eu disse, vai me gerar frustração. Por quê? Porque eu não consegui concluir aquela tarefa que eu havia me comprometido e me programado a fazer. Então, eu gosto de trazer esses exemplos em relação a mim para ficar mais fácil. Mas e você? Quantas vezes você tem assumido coisas a mais do que é possível, pela dificuldade talvez aí de dizer não? Esse não precisa ser um não,
né? Ele pode ser assertivo, olha, dentro das minhas condições aqui de trabalho, dentro do meu cronograma, dentro da minha agenda diária, nesse momento eu não vou conseguir cumprir isso que você está me solicitando, né? Então, isso é muito importante para a gente ter esse gerenciamento do nosso tempo. Como eu disse também, então detalhando aqui, é importante o foco e o bloqueio das distrações. Eliminar os ladrões do tempo, eliminar as interrupções, a perda de foco, as reuniões sem pauta, o detalhamento excessivo. Então, às vezes, você pergunta algo para alguém, ou alguém te pergunta algo, e você começa a contar desde lá da semana passada. Não, ela está te perguntando aquela situação. Então, foque naquela situação. Para quê? Para que o tempo possa fluir, para que tanto sobre para você quanto para outra pessoa. E isso é administrar seu tempo. Essas tarefas, né, distrações, interrupções, perda de foco, renúncia em pauta, detalhar, drenam a nossa energia, drenam a nossa produtividade e nos desviam, muitas vezes, dos objetivos mais importantes do nosso trabalho. Os alertas, como eu disse, de e-mail, de WhatsApp, são potenciais redutores de desempenho. Então, se eu vou fazer algo que é muito importante, que exige o foco naquela tarefa, que exige a concentração, o que eu posso fazer? Deixo tudo no silencioso e faço aquela tarefa me dedicando ao máximo para ela, né? Estando realmente de corpo e alma ali naquele momento. Uma outra informação aqui para vocês, né, uma pesquisa publicada no portal The Guardian, em 2013, que mostrou que 36% das pessoas perdem até 1 hora de produtividade por dia checando mensagens, né? Estão checando mensagens do WhatsApp, e-mail, Facebook, enfim. Então, exceto se você trabalha diretamente com vendas, né, com atendimento ao cliente que precise realizar esse cheque nas mensagens, ok. Mas se não, tentem, né, o máximo possível bloquear essas distrações. Eu imagino que hoje, né, diante de tudo isso que estamos vivendo, eu acredito que esse percentual aumentou muito. E aí, então, saiba como delegar tarefas com sucesso, né? Existem muitas vantagens em delegar tarefas, se você puder, mas também existem as desvantagens. Então, vou falar primeiro aqui sobre as vantagens. Quando a gente delega, normalmente parte do nosso tempo fica livre, né? A gente pode concentrar nossa energia, o nosso tempo em outra atividade, por exemplo, mais importante ou mais urgente, né? Focando ali, por exemplo, no prazo para realizar. Além disso, quando a gente delega, a gente faz com que as outras pessoas que estão ao nosso lado possam desenvolver as suas capacidades, suas potencialidades. Então, de uma maneira geral, a gente acaba estimulando, motivando nossa equipe, né? E propriamente o trabalho em equipe. Então, fica um ambiente mais colaborativo. Por outro lado, né, quando a gente delega o trabalho para alguém, esse trabalho pode não ser realizado com eficiência, então ele não pode ser realizado com a qualidade, com o comprometimento, por exemplo, com a dedicação que a gente espera. Também pode acontecer de quando a gente delegar, não orientar direito, né, devidamente, a pessoa que vai executar aquele projeto, aquele trabalho. E isso, tanto uma situação quanto a outra, pode gerar retrabalho. Então, se a pessoa não fizer, não dedicar-se bastante, né, imprimir eficiência e comprometimento na tarefa, ou se você não delegar de uma maneira clara, objetiva, com orientação e acompanhar também ali aquele trabalho, você pode correr o risco de ter aí um retrabalho. Então, isso é uma desvantagem de delegar. Eu gosto sempre de dizer que delegar é diferente de delargar. Normalmente, a gente delega, orienta e acompanha. Quando a gente delarga, a gente simplesmente passa a tarefa e deixa com que o outro execute da maneira que ele imaginar. E aí, quando a gente tem toda essa gestão de tempo a nosso favor, a gente pode aproveitar o tempo livre, né? Então, e esse tempo livre precisa estar no nosso planejamento diário.
Então, eu tenho que ter lá na minha agenda diária um tempo determinado, um prazo determinado para as minhas horas livres. Então, eu preciso planejar isso, ser capaz de me desligar no final do dia, por exemplo, e me desfrutar de horas de lazer com a minha família, comigo mesmo, né, numa atividade física, em algo que me traga uma leitura, em algo que me proporcione prazer. Isso tudo vai evitar o estresse, vai permitir com que você renove suas energias, relaxe e fique preparado para o próximo dia. Daí eu trouxe aqui para vocês um teste para a gente descobrir como é que você está administrando o seu tempo, né? E eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que vocês tivessem aí uma folhinha na mão, coloque só na frente um número 1 e vai respondendo um S ou um N para cada pergunta que eu fizer aqui para você. Seja honesto em suas respostas. Então, vamos lá. A número 1. Você costuma aceitar novas tarefas e responsabilidades mesmo quando sua agenda já está lotada? Sim ou não? Você costuma chegar atrasado em compromissos e reuniões? A3. Você tem dificuldade em tomar decisões? A4. Você permite que telefonemas e colegas interrompam sua concentração a qualquer momento? Sim ou não? A5. Você costuma fazer coisas ao mesmo tempo, deixando algumas delas frequentemente inacabadas? Então, por exemplo, você tem aí uma área de trabalho e aí você vai abrindo vários arquivos e não consegue terminar todos eles? Você costuma ocupar boa parte do seu dia com crises e tarefas urgentes? Talvez aí pela dificuldade em fazê-las, né, dentro de um prazo, essas tarefas que eram só importantes passaram a ser urgentes? Sim ou não? Você costuma fazer hora extra, trabalhar depois do expediente ou ainda levar serviço para casa? Ou seja, suas 8 horas, 6 horas diárias não são suficientes para realizar a sua tarefa? Sim ou não? A8. Sua mesa de trabalho, gavetas estão sempre bagunçadas, cheia de documentos e papéis? Sim ou não? A9. Você costuma dedicar boa parte do seu dia lendo e respondendo mensagens ou pelo WhatsApp ou por e-mails? A10. Você tem dificuldade em delegar tarefas rotineiras em casa ou no trabalho? Sim ou não? A11. Você tem dificuldade para encontrar tempo livre para atividades de lazer, para um trabalho voluntário ou mesmo para rever amigos? Sim ou não? Ou às vezes hoje fazer uma videochamada com amigos, né? Também. 12. Você tem dificuldade para planejar férias, viagens, né? Ou, por exemplo, planejar a aquisição de um carro? Sim ou não? A13. Você costuma participar de reuniões sem objetivos claramente definidos? Sim ou não? A14. Você tem dificuldade em se concentrar na execução de tarefas desagradáveis ou em projetos muito longos? Sim ou não? Você tem a sensação de que os dias estão passando cada vez mais rápido e que não há nada que você possa fazer para reverter essa situação? Você tem reclamado, nossa, como o tempo passa, não estou dando conta, sim ou não? Bom, vamos então aos resultados. Então, se você teve até 5 respostas afirmativas, você tem administrado muito bem o seu tempo e provavelmente equilibra com eficácia suas demandas profissionais e pessoais. Entretanto, sempre há algo aí que possa ser melhorado, porque você ainda respondeu 5 perguntas afirmativamente. Agora, se você ficou entre 6 a 10 respostas afirmativas, você pode estar apresentando diversos hábitos e comportamentos inadequados
que estejam prejudicando a sua produtividade e a sua qualidade de vida. Então, algumas correções aí no percurso devem ser necessárias, né? Precisam ser vistas, precisam ser analisadas. E eu acredito que a palestra aqui pode te ajudar com algumas sugestões, né, em relação a como administrar melhor isso. Se você ficou entre 11 a 15 afirmativas, a sua relação com o tempo pode estar um tanto complicada. Então, você provavelmente tem problemas de produtividade, não está apresentando um bom rendimento, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, e pode ainda estar sofrendo de ansiedade ou de estresse. Então, nesse caso, além da palestra, se de repente não for somente com ela possível fazer esses reparos, eu sugiro que você busque ajuda profissional. E aí, aqui um breve resumo, então, de como posso aproveitar melhor o meu tempo, né? Não ser aí como no desenho, um multitarefas, né? Estou fazendo várias coisas, parece um polvo, né? Então, toda tarefa precisa responder as seguintes perguntas. Então, quando você se propõe a realizar algo, a gente precisa ter claro, é possível, no período de tempo, de um determinado tempo, realizar essa tarefa? É. Então, ok. É uma tarefa relevante? Ela é específica? Está claro para mim, né? Qual é o objetivo dela? Foi dito o que é para fazer? Como fazer? Ela tem uma ação imediata? Ela vai trazer algum resultado? Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro? Então, tudo isso precisa estar ali na sua mente, são os objetivos, né, propostos, qual é a missão dessa tarefa, para que você precisa fazer, qual é o prazo, né, quanto tempo você tem para realizar essa atividade. Daí também uma outra maneira de aproveitar melhor o tempo é não desperdiçar. Então, por exemplo, se você tiver num atraso, aguardando o início, por exemplo, de uma reunião, seja ela presencial ou online, aproveite esse momento para limpar sua caixa de e-mail, né, para colocar em dia alguma leitura que seja importante, tanto do e-mail quanto, né, de algum assunto, algum artigo, enfim, do diário, né? Tudo isso vai ajudar você a maximizar a utilização do tempo. Então, você não vai ficar ali no ócio aguardando a reunião iniciar, né? O tempo precisa ser aproveitado. Evite perder tempo também com situações que não vale a pena. A gente já disse lá as distrações, as ações que não são urgentes e nem importantes, né? Como conversas paralelas, de repente redes sociais, enfim, tudo aquilo que nos distrai, evite perder tempo com isso. Tenha em mente esse bloqueio de um tempo para descanso. É muito importante, pelo menos por dia, uns 10 minutinhos ali, para que você possa descansar, tomar um café, beber água, mesmo em home, se você estiver, faça essa pausa, né? Permita-se esses 10 minutinhos e cronometre ele mesmo, né? Cumpra. Isso pode te ajudar a impulsionar, a ser mais criativo quando você retornar ao trabalho. Existe alguma coisa que você está fazendo que outra pessoa pode fazer para liberar o seu tempo? Existe? Então, delegue, sempre que possível. Mas, lembrando, levando, né, em consideração que delegar não é delargar. Então, oriente a pessoa que vai fazer. Mostre qual é o objetivo daquela tarefa, o que você espera com aquilo, como que você gostaria que fosse feito. E assim, você vai ter mais tempo para fazer outras atividades que talvez, né, sejam também importantes para você e para o ambiente de trabalho. A preocupação também é um desperdício de tempo. Então, muitas vezes a gente fica aí preocupado, não consegue entregar algo, e aí ou vai procrastinando e vai adiando. Isso tudo faz com que a gente perca tempo se preocupando. Então, é importante viver o momento presente, né? Quando estiver cansado, feche os olhos, relaxe. Quando estiver com fome, coma. Então, permita-se esses momentos, né? Não fique só ali naquele foco do problema, porque às vezes a gente vai querer apagar um incêndio ali, né, numa situação urgente, mas a gente não vai ter energia, não vai ter água para apagar aquele incêndio. Então, é muito importante que a gente permita, assim, né,
viver esse momento presente e permita-se também repousar e descansar quando possível. Desista de reclamar das coisas e das pessoas. Às vezes a gente perde muito tempo fazendo o famoso mimimi, reclamando, falando, olha, não vou conseguir, eu fiz, mas o fulano não fez. Faça a sua parte, gaste o tempo produzindo coisas novas, tenha essa lista de prioridades, né? O que é prioridade para você, né? Organize sua mesa de trabalho, procure fazer as coisas pela ordem da importância, da relevância, né? Se ela é urgente ou se ela é importante, mantenha essa lista de prioridades, né? E elimine esses desperdícios, como eu disse. Crie incentivos, é muito importante a gente comemorar o sucesso alcançado. Então, chegou no final do dia, olhou lá a sua lista, né? Tudo aquilo que você tinha colocado na sua agenda diária para cumprir, você conseguiu cumprir, ou de repente ficou um apenas, ou dois ali. Comemore, você conseguiu, você fez quase 80% ali da sua meta do dia. Então, vibre com isso, né? Permita-se esses momentos de descontração, celebre os objetivos alcançados. O nosso cérebro precisa dessas recompensas. Ele é alimentado por isso, para que essas mudanças possam se consolidar. Então, se incentive, né? Olha, que legal, eu consegui cumprir. Nossa, olha, agora eu vou fazer a agenda do dia seguinte e bora lá. Então, seja um automotivador, né? Tem uma conversa de cada vez. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, você está ali trabalhando, um filho, marido, tá te ligando, não é o momento ali. Então, o trabalho, o relacionamento e a vida, eles são bem-sucedidos quando a gente consegue separar os ambientes para determinadas situações. Então, se é um conflito familiar, ele precisa ser resolvido no ambiente familiar. Se é um conflito de trabalho, ele precisa ser resolvido no ambiente de trabalho. Sempre tenha isso em mente. Como passamos os nossos dias é como passamos as nossas vidas. Se a gente fica misturando as estações, a nossa vida fica uma bagunça e o nosso dia, a nossa vivência acaba se tornando uma bagunça também. E aí eu trouxe para vocês alguns livros, né, que falam sobre gestão do tempo, né, são muito interessantes. Inclusive esse da Tríade do Tempo, no Christian Barbosa, ele foi citado, né, ele foi referência para o vídeo que eu, para o trechinho do vídeo que eu passei no início e que eu vou deixar aqui um link dele na minha apresentação e também dentro lá do Moodle, tá bom? Então, esse livro, ele propõe uma nova abordagem de aplicação facilitada. Ele realizou uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas em vários países sobre a produtividade e o gerenciamento do tempo. E ele traz uma nova metodologia apoiada em recursos de software. Então, é um livro bastante interessante, né? É uma recomendação aí para que vocês possam se aprimorar, né? Eu falo que quanto mais a gente estuda a respeito de um determinado assunto, mais a gente aprende com ele e mais a gente consegue, de repente, colocar em prática essas novas habilidades, esses novos conceitos, esses novos aprendizados na nossa rotina diária. E isso traz muito benefício para a nossa saúde física e nossa saúde mental, com certeza. Esse outro, né, Gestão do Tempo da Polly Bearden, ele traz uma visão mais intuitiva, né, esclarecendo mitos, buscando reduzir a complexidade dos processos decisórios pertencentes à administração do tempo. As suas indicações auxiliam na diminuição do estresse, na busca de objetivos mais eficientes, na melhora do desempenho e na reserva de um tempo para necessidades pessoais. Vocês percebem esse movimento? Quanto mais a gente conseguir fazer uma boa gestão do tempo, mais tempo vai sobrar para as nossas necessidades pessoais, né? O Genon Mittel, ele traz o livro Produtividade para quem quer tempo. Ele apresenta um método nesse livro mais elaborado, orientando o leitor a perseguir os seus objetivos de uma forma mais ordenada. O foco dele é capacitar as pessoas para serem mais produtivas e tranquilas e para parar com a procrastinação e ter mais tempo para a vida pessoal. E, por fim,
O Timothy Ferriss, ele traz um livro, né, no livro dele, Trabalhe 4 horas por semana, ele é o mais aderente da quarta geração das técnicas de gestão de tempo. Ele ensina passo a passo como trabalhar um estilo de vida que priorize o tempo livre voltado para valores mais ligados à vida pessoal. Imagina quantos recursos todos eles vão trazer para vocês, para que vocês possam ainda mais melhorar no quesito de gestão de tempo e ter aí uma qualidade de vida, um tempo mais para si, um tempo mais para a família, um tempo para lazer. E você? A minha pergunta agora é assim: quer continuar fazendo como Fred no início do vídeo? Quer continuar sendo aí um Bob Esponja, assumindo várias funções ao mesmo tempo? Quer continuar, né, falando sim para tudo, aceitando todos os trabalhos, ou quer olhar mais para você, quer ter essa qualidade de tempo, quer mudar esses hábitos, quer mudar seus comportamentos e ter uma vida mais saudável, com maior qualidade e mais feliz? Como diz Stephen Covey, ninguém pode convencer ninguém a mudar, então eu não posso fazer isso por vocês. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Então, a mudança está dentro de cada um de nós. A possibilidade, né, o querer fazer diferente, o querer ter mais tempo para si, o querer mudar a sua rotina, está dentro de você. E aí, para finalizar, eu trouxe aí duas frases, né, que são de momentos da história diferentes, uma do século XX e a outra de 4 a 65 anos antes de Cristo, né, que falam sobre a gestão de tempo, e aí fica uma reflexão. Então, se aproveitares bem o dia de hoje, dependerás menos do dia de amanhã. Essa é uma frase do filósofo romano Sêneca. E a outra, né, do Peter Drucker, que é o economista, escritor austríaco, que é: quem não sabe administrar o seu tempo, não pode administrar qualquer coisa. O tempo é algo nosso, ele é importantíssimo para a nossa qualidade de vida. E se a gente souber administrar bem, levar bem, planejar bem, olhar bem para o dia de hoje, o dia de amanhã vai ser melhor ainda. E a gente vai conseguir administrar qualquer outra coisa, inclusive o tempo. E aí, plante um pensamento e colha uma ação. Plante uma ação e colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. E aí? Qual é o destino que você quer plantar? A sementinha foi plantada aqui nesse curso, né? Ela pode ser regada ou não, vai depender de você. E o que mais você pode querer saber em relação à gestão do tempo? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa palestra. Inclusive, no livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem lá aquela tabela, né, que eu trouxe da importância e da urgência, né, tanto alta quanto baixa de cada uma das modalidades que a gente discutiu aqui, que é a matriz do Eisenhower, e outros artigos aí online que eu vou deixar lá disponível no Moodle para vocês, né? Então, tem um endereço aqui, mas eu também vou deixar eles disponíveis no Moodle. Eu acredito que essa é a oportunidade para que a gente possa aprender mais, trocar experiências, né? E falar de um tema e se inteirar de um tema tão importante que é a gestão do tempo. Caso, né, os artigos, as referências indicadas não atenderem, né, a demanda, as expectativas aí de vocês, eu estou à disposição aqui no Departamento de Recursos Humanos, o meu e-mail é esse, e estou à disposição para essa troca aí que a gente possa fazer. Meu muito obrigada e até uma próxima. Um abraço a todos.